A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando nossa transmissão da nossa segunda aula da EBD desse trimestre. Desde já nós contamos com as vossas orações, pedimos que os amados irmãos orem por nós para que no abrir da nossa boca possa ser transmitida uma mensagem que venha trazer edificação para cada um de nós. Meus amados irmãos, a lição de hoje nós vamos ver a segunda lição. Trata da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus são coisas sublimes. E nós vamos aprender hoje, começar com o texto, nós vamos usar o texto de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, dos versículos 3 em diante. A aula passada nós aprendemos a respeito da introdução dessa carta, não é? Que foi escrita por Paulo de uma maneira maravilhosa, é considerada a rainha das epístolas, a coroa das epístolas de Paulo, porque ela tem uma sublimidade maravilhosa, tanto no seu conteúdo quanto no seu estilo, na sua forma de escrever. E hoje nós vamos alcançar os versículos 3 em diante de Efésios, tem aqui na nossa Bíblia, vamos ver. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática de hoje, nós vamos aprender que Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que o mundo fora criado. Deus já havia nos escolhido e nos predestinado de antemão para que nós vivêssemos agora em novidade de vida, e vivendo em novidade de vida, nós agora desfrutássemos das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nós vamos ver os objetivos da lição de hoje. Nos objetivos da lição de hoje, nós vamos primeiro compreender a respeito das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos também refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Nós vamos evidenciar a importância de uma vida cristocêntrica e vamos compreender o plano do Espírito Santo no plano da salvação. Na verdade, irmãos, vamos tentar, de uma maneira um pouco limitada, mas dentro da graça que o Senhor nos dá, tentar compreender esse plano, esse mistério que estava escondido e que foi revelado na plenitude dos tempos, o mistério do plano da salvação que outrora Deus havia traçado, planejado e reservado para executar no seu tempo. E dentro desse plano tem vários elementos. Existe a eleição, a escolha de Deus, a redenção dos homens do pecado, a adoção por filhos para participarmos da família de Deus e o penhor do Espírito, que é a garantia de que nós iremos receber a nossa salvação, porque o Senhor fiel é aquele que nos prometeu a mim, prometeu a você, o qual também o fará. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele cumpre com os seus desígnios e os seus propósitos, o beneplácito da sua vontade, como diz Paulo nessa carta, ou seja, o bom propósito que Ele de nos escolher. E dentro desse assunto nós vamos primeiro ver que a primeira parte fala do versículo 1 de Efésios, capítulo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele começa com as cartas, normalmente elas começavam com a introdução, né? Identificava quem era o autor da carta, os destinatários da carta, e em seguida vinha um momento de ações de graças, normalmente é o estilo de Paulo, e depois também nós temos além dessa
ações de graças, um momento de oração. E é esse estilo que Paulo também preserva nessa carta. Ele faz uma introdução, depois ele começa com uma ação de graça. Só que as ações de graça de Paulo nessa carta é caracterizado como uma doxologia. É um termo teológico que significa uma adoração, não é? Uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus por meio de expressões de glorificação e de hinos. É um momento de louvor e adoração a Deus por tudo quanto ele fez. E Paulo ele expressa esse momento de ação de graça e de gratidão por meio dessa expressão. Bendito, ou seja, louvado, abençoado, celebrado com louvor. Não é? Também diz o Salmo 103, versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O homem, ele nasceu com uma necessidade interior de adorar a Deus, de bendizer a Deus. O DNA espiritual dele já reservou essa característica própria que é natural dos seres humanos. A natureza, os pássaros há pouco estavam cantando aqui, a natureza, as plantas, tudo exalta a Deus, né, e glorifica a Deus por meio da manifestação do seu poder criativo, do seu poder de criador. Nós fomos criados em nosso DNA para também bendizermos e glorificarmos a Deus. Por isso eu costumo dizer que às vezes as pessoas que vão aos estádios, vão aos grandes shows, vão para os grandes eventos e batem palmas para os seus ídolos, para os seus artistas, na verdade eles estão entregando um tributo de louvor e adoração e bendizendo a alguém que não merece e para quem não é destinado aqueles louvores, porque toda honra, diz em Apocalipse, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem àquele Deus bendito, que é o Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso que o Salmo 100, versículo 4 diz assim, entrai em suas portas com louvor e em seus átrios com hinos. Jó, no capítulo 1, no versículo 21, salvo engano, vamos ver aqui, Jó, abra sua Bíblia, nós vamos compartilhar da palavra de Deus, então vamos acompanhar em nossas Bíblias, abra aí Jó no capítulo 1, que ele também exalta a Deus semelhantemente a Paulo, quando em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio à aflição, Jó diz assim, no seu versículo de número 21, presta atenção, a circunstância que Jó estava, ele tinha perdido os seus bens, ele tinha perdido os seus filhos, ele tinha perdido a sua saúde. E sabe o que Jó diz? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E esse bendito aí, no original, no hebraico, barak, significa se ajoelhar, ou seja, é uma alusão a bendizer a Deus em uma atitude de adoração. E olhe que a situação de Jó não era das mais fáceis, mas Jó bendiz ao Senhor. E Paulo aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, bendito seja quem? O Deus, o mesmo Deus de Jó, o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele inclui tanto o perfil de Jesus Cristo como Deus, sendo filho de Deus, como homem. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo para bendizer a Deus? E aqui, em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele vai explicar, bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Vamos para o texto. Porque Ele nos abençoou. Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3. Acompanhe com a sua Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual Deus, Ele nos abençoou. Ele nos favoreceu. Ele derramou o seu favor sobre nós. Com quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento, na aliança do Antigo Testamento, as bênçãos, e nós vemos lá em Deuteronômio 28, as bênçãos eram relacionadas mais à parte material. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele ministrava bênçãos aos homens que assim vissem Deus como Deus e assim se comportassem em obediência à sua vontade, à sua palavra e aos seus mandamentos e à sua lei. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoa com as bênçãos espirituais. Paulo amplifica esse sentido do Antigo Testamento, não que não houvesse bênçãos espirituais no Antigo Testamento, mas era, digamos assim, realçado o valor das bênçãos materiais no Antigo Testamento, juntamente com as espirituais, e agora Paulo ele destaca que nós somos abençoados por Deus com toda a sorte de bênçãos espirituais, bênçãos do Espírito Santo. E aqui, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui nós já vemos Paulo colocando a Trindade, ainda que essa palavra Trindade não tenha na Bíblia Sagrada, não registre na Bíblia Sagrada a palavra Trindade, Paulo, aqui nesse único versículo, ele já enaltece a Trindade. Ele coloca Deus como Pai, Jesus como Filho e o Espírito Santo como agente das bênçãos espirituais, como aquele que opera as bênçãos espirituais, as bênçãos do Espírito. Que bênçãos são essas? E aí nós vamos ver que na lição de hoje, as bênçãos que nós temos para receber do Senhor, e temos infinitas e numerosas bênçãos nos lugares celestiais. Que lugares celestiais são esses? Os lugares celestiais, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós estamos no reino de Cristo. Os teólogos costumam fazer as comparações a respeito do reino de Deus, que é o já e o ainda não. Quer dizer, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não está consolidado completamente. Assim, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos resgatou, pagando o preço do nosso resgate na cruz do Calvário, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nos concedeu preciosíssimas promessas. Agora no reino do Senhor, nos lugares celestiais, nós agora ultrapassamos a dimensão normal que nós vivemos, né? Essa dimensão, as 3 dimensões, né? que nós vivemos aqui na Terra, a dimensão espaço-tempo. E agora nós vivemos em uma outra dimensão, em uma dimensão espiritual. É por isso que agora nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Martin Lloyd Jones, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele, um grande estudioso da Bíblia, ele diz que
que nós somos transportados agora para enxergarmos e vivermos no reino de Deus e ligados, né, com conexão com os céus. Que coisa maravilhosa. A Bíblia Sagrada, ela diz que Paulo dizendo, e ele diz assim, e Paulo era tão humilde que ele disse assim: eu conheço um homem, se na carne eu não sei, se no espírito eu não sei, Deus o sabe, que foi transportado, foi elevado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito contar. Deixa que ele contava da sua própria experiência. Ele, humilde, usando a humildade, ele disse que conheceu um homem que foi até o terceiro céu. A tradição judaica dizia que havia vários céus. Bom, caiu minha conexão aqui.